Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem. Começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar pela TV Agência Sindical, hoje ao vivo, com participação de internautas, telespectadores, correspondentes, e sábado na TV Guarulhos, TV Comunitária de Guarulhos, NET Canal 3. Nós toda quinta-feira debatendo um tema. Os nossos programas têm um formato, digamos assim, temático. Cada programa esmiuça um assunto, debate um tema, reflete sobre uma questão mais específica. Este mês de junho, nós estamos falando sobre sindicalismo em serviços públicos, sindicalismo dos servidores públicos, porque as pessoas, de modo geral, pensam em sindicalismo de metalúrgico, em sindicalismo de condutores, em sindicalismo de bancários, mas o serviço público, os servidores públicos, são a maior categoria do Brasil, efetivamente, os municipais, os estaduais, os federais da União e das autarquias, e nem sempre se fala sobre esse sindicalismo. Aliás, desde a disputa que tivemos eleitoral em 1989, quando o Collor ganhou a eleição, se massificou no Brasil, na mídia especialmente, uma campanha de desvalorização do serviço público e também de criminalização de servidores públicos, dentro da lógica do Estado mínimo. Tudo que vem do Estado, em tese, segundo esse pensamento, é ruim, é negativo, não é uma coisa que agregue, construa, etc. E nós pensamos diferentes, né? Então, por isso estamos aqui hoje com a Junéia Martins Batista, que é assistente social do município de São Paulo, dirigente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais aqui da capital, Sindicep, também é dirigente de uma entidade, preside o Comitê Mundial de Mulheres, de uma instituição chamada ISP, que é um Instituto Sindical Mundial de Serviço Público. Ela é da Executiva Nacional da CUT e atualmente é secretária da Mulher Trabalhadora da CUT. Junéia, obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa. Boa noite, Franzinho, tudo bem? Tudo certo. Muito bem, antes de começarmos as falações, os questionamentos, os entendimentos e debates, eu quero apresentar a nossa Ariane Soares, que ela encaminha as perguntas dos internautas, as perguntas que são enviadas pelo Zap, enfim, aqui durante o nosso Repórter Sindical. Tudo bem, Ariane? Tudo jóia, Franzinho? Boa noite, Junéia. Prazer recebê-la no programa. E boa noite a você, internauta que nos assiste em mais uma programação. Aqui temos alguns canais para você enviar a sua pergunta. Pode ser através do nosso WhatsApp, em 942709363. O e-mail também tv@agenciasindical.com.br ou através do nosso Facebook, em facebook.com/agência sindical. Eu aguardo a sua pergunta. Muito bem. Eu não sei se devo, mas farei. Tudo indica. Aliás, hoje aqui neste estúdio, eu conversei longamente com o Fernando Mauro Treza, que é um dos homens que ajudam a construir a televisão comunitária no Brasil. Ele preside a ACESP, onde nós fazemos aqui o nosso programa, é o estúdio da ACESP. E ele foi reeleito seu presidente. Então, eu quero parabenizar o Fernando Mauro e agradecer muitíssimo por um gesto muito valoroso do Fernando, que é conseguir levar o nosso programa para Brasília. Então, tudo indica, se os deuses não conspirarem contra, nós vamos passar o Repórter Sindical na TV Comunitária em Brasília. Então, nós, quando tivermos isso efetivado aqui, avisaremos os nossos amigos. Junéia Martins Batista, por que você é servidora pública, por que você é assistente social e por que você decidiu entrar para o sindicalismo? Você tem 6 meses para responder isso, tá? 6 meses. Bom, primeiro eu fiz serviço social, eu queria ser comunicadora social, ou psicóloga, ou serviço social. E eu prestei vestibular na PUC para psicologia e para comunicação social nas FMU e também para serviço social. Quando eu fui fechar a matrícula da PUC, eu não podia pagar, porque era muito caro. Certo. E eu tinha umas 8 carnês do MAP, da MESB, enfim, naquele tempo.
E aí eu acabei, vou fazer serviço social, porque acabei me identificando com outras pessoas e acabei fazendo serviço social. E aí eu tive a sorte de ser aluna da Luísa Erundina de Souza. Ela foi minha professora. E aí eu comecei a me envolver muito com política. Em 82, no último ano da faculdade, a gente fez uma música com a turma da faculdade. Essa música ganhou um prêmio do festival, mas era Rádio Capital, que o dono era Edivaldo Alves da Silva. E aí o Edivaldo bloqueou a nossa música. Aí eu comecei a me envolver mais naquela época com política. Bom, aí era 82, terminei a faculdade e fui esperar o concurso, mas como eu teve um concurso para a Prefeitura de São Paulo, mas como não tinha o meu registro profissional ainda, eu tive que esperar mais 6 anos. Em 88, eu passei no concurso público da Prefeitura do município. Entrei em junho de 88, em novembro de 88 me filiei ao sindicato, era Jânio Quadros, os últimos dias do Jânio Quadros. E aí eu comecei a me envolver com assembleias, com uma mobilização louca dentro da categoria. Quando eu vi, eu já estava fazendo formação política com Vítor Gianotti, com Sebastião Neto, Paulo Paraguai, que é Gustavo Codas, o nome dele hoje, eu não sei porque ele usava esse nome, devia ser algum codinome lá do Paraguai. E quando eu vi, eu já estava envolvida com um sindicato que estava em formação, porque em 87 o sindicato foi criado, eu entro em 88, mas só a partir da Constituição de 88 é que o funcionalismo público tem direito a se organizar em sindicatos. Antes eram associações. Antes eram associações, não podiam se organizar como sindicato. Só que o Sindicep, tanto é que ele tem um nome registrado, e todo mundo, a gente autoriza a usar o nome, porque nós fomos quem primeiro registrou esse nome e criamos na ilegalidade. Eu chego 1 ano e pouco depois e vou ajudar, começar a organizar as comissões sindicais de base, que a gente tinha um pouco a relação, como se organizavam os trabalhadores nas comissões obreiras de Espanha, foi um pouco essa lógica que a gente teve na época, e a gente organizava os trabalhadores dentro do Jânio Quadros, nos locais de trabalho. Então, as comissões de base tiravam representantes que faziam as assembleias lotadíssimas naquela época do sindicato, e eu entro e o pessoal ficou de olho em mim e me convidaram para a direção provisória, depois primeira direção com voto em urna. Bom, aí já são 20 e tantos anos de história do movimento sindical, eu estou aqui. Aí fui fazendo, organizando os municipais em São Paulo, depois nós fomos organizar o estado de São Paulo, criamos a federação, depois criamos a confederação de municipais, militamos no movimento sindical internacional também. Perfeito, perfeito. E o sindicato, ele é de base no município de São Paulo? No município de São Paulo, um sindicato geral. E quantos trabalhadores mais ou menos representa? Naquela época, não sei hoje mais, porque teve tanta terceirização e não sei o quê, mas naquela época, de 89, eu creio que até o começo dos anos 2000, 2005, por aí, chegamos a 211 mil servidores. Puxa eu vida. acho que é um dos maiores. Eu acho que hoje a gente deve ter por em torno de 170, 160 mil servidores na base. Servidores são funcionários públicos de carreira e trabalhadores admitidos estáveis, que não podem perder estabilidade por causa da Constituição de 88, que já devem estar em processo de aposentadoria. E o nosso sindicato hoje, né, a gente começou com 0, né, que a história do sindicato começa nos anos 70, na verdade como associação, hoje deve estar em torno de 32 mil sócios, porque tem outros sindicatos na base. Né? Então a gente convive com o fórum de entidades sindicais. Houve uma pulverização da base sindical, aliás, é uma crítica recorrente que nós fazemos aqui no programa, porque a pulverização, ela não interessa, digamos, aos trabalhadores de um modo geral, ou porque na área privada interessa a segmentos patronais, a correntes político-partidárias, e aquilo que é o interesse geral do trabalhador acaba, às vezes, diluído, dividido e acaba se perdendo. Me avisa o Edu que temos a correspondente sindical, vai começar mais cedo hoje. Então vamos falar com a Clarice Golias. A Clarice é jornalista, aliás, estive com ela em São Paulo, hoje é quinta, na terça-feira tomando café com o Arthur, presidente da CNTA. Ela trabalha na CNTA, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação e Afins, presidida pelo Arthur Bueno, meu amigo de Limeira. Fizemos greve, agitação muito junto nos anos 80. Vamos ver o que tem a dizer a Clarice, voltamos já já. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzinha, e a todos que acompanham o Repórter Sindical. Estou voltando com notícias fresquinhas envolvendo o setor de usinas de açúcar.
Nesta terça-feira, a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins, a CNT Afins, convocou sindicatos e federações representantes dos trabalhadores das usinas de açúcar em todo o país para uma manifestação nacional em São Paulo. É que as negociações coletivas com os empresários não têm avançado, sem possibilidade de até mesmo corrigir a inflação na database da categoria, que já soma aí 284 mil trabalhadores no país. Contra a defasagem salarial, cerca de 70 pessoas ligadas a pelo menos 20 entidades sindicais da categoria profissional da alimentação tomaram a frente da sede das duas principais indústrias do setor no Brasil, a Louis Dreyfus e a Cosan, do grupo Raizen. O ato também contou com a participação da Força Sindical e da União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação, a UITA. Para o presidente da CNT Afins, Arthur Bueno de Camargo, o evento foi válido para a categoria demonstrar aos empresários a insatisfação dos trabalhadores e do movimento sindical com o andamento das negociações coletivas de trabalho. Ele também fez um apelo para que os sindicatos alertem os trabalhadores em suas bases e que rejeitem propostas abaixo da inflação. Até o momento, nenhuma das usinas entrou em contato com a Confederação, que continuará acompanhando de perto a evolução das negociações. Em breve voltarei com mais notícias sobre esse e outros assuntos direto do Distrito Federal. Boa noite a todos. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito obrigado, Clarice Golias, competente, dinâmica, assessora da CNTA. Jovem profissional, aliás, uma promessa. Eu acho que a Clarice, claro que ela já é uma boa profissional, mas tem todas as condições de ser, em breve, uma excelente jornalista sobre todos os aspectos. O Arthur está bem assessorado. Vamos já às perguntas com a nossa Ariane Soares, lembrando que hoje encerramos a série do mês Sindicalismo e Serviços Públicos, Sindicalismo e Servidores Públicos, com a Junéia Martins Batista, sindicalista da cidade de São Paulo, do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de São Paulo e também dirigente nacional da CUT. Ariane Soares, vamos às perguntas? Vamos, a primeira pergunta é da diretora do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo, né, do qual a senhora faz parte, o SINCEP, Sandra Aparecida Gonçalves. Sabemos que a CUT implantou a paridade em sua direção, mas sabemos que nos serviços públicos as práticas são machistas, quando há mesas de negociações são sempre homens. E na sua grande maioria os cargos de chefia são de homens. O que você poderia nos dizer relacionado ao empoderamento das mulheres? Oi Sandra, obrigada pela pergunta. O debate sobre a questão de gênero é um tema caro para a vida das mulheres, né? Em especial, esse ano, a Central Única dos Trabalhadores está completando 30 anos de política de gênero na história da Central. A CUT é criada em 83, mas em 86 ela começa o seu debate e cria uma comissão sobre a mulher trabalhadora da CUT, que discutiu várias coisas, entre elas, por exemplo, que nos anos 90 teria que ter uma cota de 30% para a participação das mulheres nas direções dos sindicatos da CUT, da base da CUT, e também na direção da CUT como um todo. Nós aprovamos em 2013 numa plenária da CUT a paridade entre homens e mulheres. Foi uma guerra, mas acabamos aprovando, fizemos várias negociações e acabamos aprovando. E o ano passado essa paridade foi aplicada. No setor público não é diferente, tem muitos sindicatos. Bom, o setor público, mundialmente falando, ele está representado, 62% é representado por mulheres. Quantos? 62%. 72 ou 62? 62% é o número de mulheres que estão dentro do serviço público. Por quê? Por conta da forma de entrada no setor, por concurso público, por processo seletivo, então as mulheres procuram o serviço público porque a forma de entrada é mais competitiva e as mulheres acabam também conseguindo se aplicar e trabalhar e entrarem, né, via concurso público. Então é mais convidativo para as mulheres trabalharem. Então isso é uma coisa. Quando elas se organizam nos sindicatos, muitas vezes nos sindicatos os principais cargos de poder são ocupados por homens, quando as mulheres não conseguem fazer a militância. Por exemplo, no meu sindicato a gente tem uma alternância de poder, né? A gente teve um primeiro presidente homem, um segundo presidente homem, uma terceira presidência mulher, uma quarta presidência mulher, depois veio um homem, veio uma mulher,
e agora temos um homem de novo. Então a gente faz meio que essa alternância na história da entidade há muitos anos e nas mesas de negociação também. Porém, isso não é a prática do movimento sindical. E, em especial no setor público, nós temos um problema muito sério, porque para além de você não conseguir sentar para negociar a questão da negociação coletiva, porque nós não temos direito à negociação coletiva no Brasil, ou seja, a gente precisa sancionar, né, na verdade, já temos a ratificação da Convenção 151, que é sobre negociação coletiva no setor público, porém, ela não está regulamentada ainda pelo governo por uma própria disputa do próprio movimento sindical, que tem a ver com unicidade sindical, base de representação, essas coisas. Mas, no dia a dia, na prática das entidades, realmente, Sandra, é muito difícil isso. E eu acredito, pela minha experiência que eu tenho dentro da Central e dentro do sindicato e da própria Internacional também, que eu sou militante, onde tem paridade na Internacional, que eu acho que é só com disputa mesmo, com disputa na base, conversando com as mulheres, formando o coletivo de mulheres, trazendo o debate, mas não só com as mulheres, acho que fazendo como a gente faz isso na CUT, que é também conversar com os homens, né? Que a classe trabalhadora tem 2 sexos, e que é feito de homens e mulheres, e no setor público não é diferente. Aliás, a gente não quer nem a paridade, né? Nós não estamos nem dizendo isso, a gente quer a participação de poder dentro das entidades sindicais, porque se fosse para discutir o percentual, nós teríamos um número maior. Então, na verdade, isso que a gente não quer a paridade, a gente quer pelo menos a paridade no setor público. É isso. Muito bem, obrigado pela resposta. Ariane, já podemos encaminhar Ariane Soares tem outras perguntas, ou você prefere encaminhar depois? Então vamos tocando aqui. Edu, eu queria mostrar um material muito interessante, simples e prático e efetivo, produzido por um grande brasileiro chamado Dr. José Carlos Arouca. Cartilha do Trabalhador, a reclamação trabalhista, uma longa e difícil caminhada. É um passo a passo da reclamação trabalhista. É muito prático. Fala da petição inicial, como é que fala com o advogado, da documentação, de prazos, de recursos, etc. O doutor Arouca, para quem não sabe, é um antigo advogado trabalhista, foi juiz no tribunal, porque ele passou, se não me engano a história é essa, passou aí por ser do PCB, era comunista e é comunista até hoje, foi cassado, não pôde assumir, mas quando houve a redemocratização, ele diz, não, eu vou ser juiz porque eu passei no concurso, ninguém me deu essa vaga, não, foi lá e trabalhou como juiz há algum tempo e assessora muitos sindicatos. Eu estive com o doutor Arouca ontem à tarde e ele fez aqui uma simpaticíssima dedicatória para os bravos lutadores da agência sindical com admiração redobrada. E o doutor Arouca, para quem não sabe, Junéia, é compositor. Ele é o Zelão. Ele compõe sambas canções, compõe choro, marcha, figuraça. Doutor Arouca, o senhor estará aqui no nosso programa, espero que nos conceda essa honra e gentileza, em breve. Feita aqui a falação do doutor Arouca, que já lançou vários livros, é autor de muitos livros, escreve, não sei como esse povo arruma tempo para escrever tanto. Escrever bem, né? Porque escrever porcaria todo mundo escreve. Quero ver fazer um livro consistente, começo, meio e fim, com tese, com ideia política, com tecnicidade. São assim os livros do doutor Arouca, que nos cedeu uma cartilha, na verdade, cartilha do trabalhador. Aqui no caso, financiado pelo Sintoresp, Sindicato dos Hoteleiros, presidido por um amigo meu, que é o Calazans, baiano Calazans. Junéia, quero voltar aqui à questão do sindicalismo nos serviços públicos. Na área privada, agora tem uma praga, que é um negócio chamado interdito proibitório. O sindicato a categoria decreta a greve, o sindicato organiza a greve e vem o interdito proibitório. Não pode ter que ficar 500 metros do local de trabalho. Existe interdito proibitório no serviço público para os servidores e que embaraços tem os servidores para fazer uma greve? Primeiro que nós, servidores públicos, a gente não tem direito à greve. Não? Não. A gente não tem direito à greve. O que tem dependendo da administração que está no poder, tanto faz ser na esfera estadual, municipal, estadual, federal, você faz negociação, se você consegue, se o sindicato tem uma representatividade e é reconhecido por aquela administração, porque tem muitas administrações, as 3 esferas, e aí você pode também jogar as autarquias, né? Sim.
Aí você negocia. Se você consegue abrir um processo de negociação sobre qualquer pauta, a campanha salarial ou mesmo condições de trabalho, qualquer coisa, você vai e negocia. Se a administração te recebe, você vai negociando. Aí quando fecha, tranca, que não tem mais para onde correr, o trabalhador normalmente recorre ao instrumento que é cruzar os braços. O que acontece, por exemplo, no serviço público? E eu sou assistente social, fui da saúde na época que estava na Prefeitura de São Paulo, agora estou licenciada. Para a gente realizar uma greve no setor público, tem uma série de requisitos que a gente, por exemplo, a gente tem que avisar a administração com 72 horas. Nós temos que avisar, porque é serviço público, então é tudo considerado essencial. De repente vira tudo essencial. Então a gente tem que avisar com antecipação de 72 horas. Tem que deixar um mínimo de pessoas, tem aquele percentual mínimo para cumprir. Daí a administração fala assim, 70% do funcionalismo tem que ficar naquele hospital X. Aí a gente briga para ser os 30%, faz uma série de questões até fazer o processo de paralisação. Tivemos algumas greves no município de São Paulo, que foram famosas na época do Paulo Maluf, e a última grande paralisação, que foi greve mesmo, foi em junho de 2013, quando os trabalhadores do serviço funerário de São Paulo pararam. Tem uma foto belíssima que saiu em todos os jornais, eles todos assim do lado das sepulturas, né, todas as sepulturas abertas assim, e os trabalhadores todos parados assim, uma coisa muito forte, porque eles estavam brigando por melhores condições de trabalho e estavam brigando também naquela época por uma carreira melhor no município. Então, com essa paralisação, que acho que durou 3 dias... Eu me lembro da greve. E a prefeitura simplesmente parou o serviço funerário, não tinha como enterrar os mortos. Sim. Aí a prefeitura negociou. Perfeito. Já era na gestão do prefeito Fernando Haddad. Aí funcionou. Então, quando organiza bem, outra grande manifestação que a gente fez foi pelo Vale Refeição das Trabalhadoras de Creche, isso ainda nos anos 90, foi uma manifestação maravilhosa, que a gente não lembra nem agora qual a administração que estava no poder, acho que era o Maluf ou o Pita, e a gente conseguiu. Assim, então, sempre a resposta é muito forte, mas quando os trabalhadores realmente, uma greve mesmo, sim, né? sim. Quando os trabalhadores respondem ao chamado sindicato. Mas, assim, em tese, nós do setor público, tem a história das multas. E aplica, né, a justa causa no servidor? Tem isso do grevista? O patrão fica nervoso, a gente entra, para os funcionários públicos, ele entra com processo administrativo, tipo que corre. Sindicância interna, que pode chegar até a demissão. Até hoje a gente não teve, acho que 1 ou 2 casos que a gente chegou a exoneração, porque servidor público é exonerado e o servidor público é demitido, tem diferença de contratação. E a gente chegou a um caso, o Zé Carlos, nos anos 90, que chegou à demissão, a gente recorreu, ele voltou ainda para a prefeitura e chegou a aposentar, mas chegou a ser demitido. Perfeito. Eu assessoro o Sindicato de Servidores Municipais de Guarulhos. Já fizemos muita greve lá, muita mobilização. E é recorrente o sindicato entrar na justiça e obter a reintegração de trabalhadores. Porque também tem demissão arbitrária no serviço público. Não deveria, né? Deveria ter câmara de conciliação, conversar, etc. Mas às vezes não quero aqui isentar o prefeito, que ele não quer sou advogado de defesa dele, porque ele tem advogados. Mas às vezes nem o prefeito, às vezes é um chefete lá, que quer mostrar autoridade e manda o sujeito embora, aí o sindicato entra com o recurso e acaba reintegrando. De uma vez, nós paralisamos o setor da saúde lá. Foi uma paralisação. E eu fui à audiência no tribunal. Eu já contei essa história várias vezes aqui, porque eu fiquei muito puto com a cena que eu assisti lá. O servidor ganhando muito pouco, o prefeito, o que ele precisou fazer? Ele aumentou o salário dos médicos bem acima dos demais trabalhadores. E eu entendo a razão dele, porque ele disse, se eu não aumento, eu não tenho um médico aqui na cidade, ele só quer trabalhar aqui na Vila Mariana, no Filezão aqui, né? Na periferia, nego não quer, só os cubanos que vão para lá. Aí, teve a greve. O servidor ganhou pouco, R$1.000, R$1.100, é um salário de fome. Muito bem. Aí chega o sujeito representando o Ministério Público, que ganha 35, 34 mil por mês, não sei quanto, férias 2 vezes por ano. Chegou 40 minutos atrasado na audiência, não explicou porque chegou 40 minutos atrasado, ficou 15 minutos na audiência e dizia assim, serviço essencial não pode fazer greve. Só dizia isso, serviço essencial não pode fazer greve, não pode ter greve no serviço essencial. Aí eu pensei, mas como é que o serviço é essencial e o salário é supérfluo? Cadê a essencialidade do salário, excelência? Você ganha 35 mil por mês aqui, eu demoro um semestre para ganhar isso, trabalhando muito mais que você. Então, eu acho que tem essa questão da essencialidade, mas o mais essencial seria pagar salário justo. Claro. Né? Tem carreira? Não tem carreira.
Lá no servidor municipal de Guarulhos, nós estamos lutando para pagar a adicional de insalubridade de grau máximo para os coveiros. Tem aqui em São Paulo isso? Tem. Não conseguimos. Tem várias coisas. Fizemos manifestação no dia dos finados lá, fomos no cemitério carregar faixa, tudo. Não tem, porque inclusive o pessoal do serviço funerário, eles têm um problema que a gente conseguiu no sindicato no começo dos anos 90, a gente fez um estudo com o DIESAT, que é o Departamento Intersindical de Estudo de Saúde do Trabalhador, onde a gente comprovou que os trabalhadores do serviço funerário tinham problemas de saúde, inclusive pelo manuseio, porque a história do EPI, que era ruim, a bota, a luva, eles não usavam nada disso para fazer a sepultura. Então tem a questão da contaminação do solo. Então a gente conseguiu provar e a gente conseguiu, na época, um adicional para eles, sim, de insalubridade. No grau máximo? No grau máximo, muito claro. Muito bom saber disso. Olha aí. Pedro Zanotti, São Paulo tem o grau máximo, vamos correr atrás em Guarulhos também, porque eu vi foto, aliás, nós publicamos, no cemitério da Vila Rio, o pessoal cavalcando as covas e até o peito, dentro lá, chovendo. Sim, eu sei. Como é que não paga adicional em grau máximo para o sujeito desse, trabalhador desse? Você está lá no ar-condicionado, no gabinete, a insalubridade beleza, né? tem desde os anos 90, da época da Luiza Erundina, 1990, pois é. Exatamente. Muito bem. Obrigado, Junéia Martins Batista, assistente social, dirigente nacional da CUT, dirigente do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, que está falando aqui sobre as lutas, falando um pouco da sua história, falando do seu sindicato, das lutas da categoria, de demandas específicas que há dentro da categoria dos servidores municipais. Obrigado. Vamos agora ao intervalo. Não, reportagem. Muito bem, então vou explicar rapidamente do que se trata. A nova Central Sindical de Trabalhadores, que aqui no Estado de São Paulo é presidida pelo Luizinho Gonçalves, Luiz, meu amigo de muitos anos. Gente boa, Luizinho. E agora tem sede própria aqui no centro de São Paulo. É importante as entidades sindicais terem sede, ter estrutura para poder articular, se reunir, fazer as suas ações, fazer o seu planejamento. A Ariane Soares lá esteve, fez a reportagem, eu não assisti ainda. Vamos ver? Com 10 anos de vida, a Nova Central inaugura nova sede em São Paulo. A TV Agência Sindical conversa hoje com Luiz Gonçalves, o presidente da entidade, mais conhecido por Luizinho. Luizinho, conta pra gente o que esta inauguração representa para a entidade. Ela é uma conquista, a gente ficou 10 anos aí fazendo investimento, né, na logística da Nova Central, para os associados, investimos muito em encontros setoriais, investimos em seminário, investimos em formação e com isso a gente foi criando uma dificuldade financeira e econômica, mas sempre, né, trabalhando no sentido de ter a sede própria. Uma casa decente onde pudéssemos receber todos os nossos associados e também promover as reuniões de unidade do movimento sindical com as outras centrais. A gente consegue agora receber muitos companheiros, temos um plenário que comporta 60, 70 pessoas, temos várias acomodações para a parte administrativa, para os diretores da Nova Central São Paulo e para diretores em trânsito. Então isso representa um grande avanço, uma grande conquista para a Nova Central num curto espaço de 10 anos, de você ter que associar, conjuminar, né, a luta política, os gastos, né, os custos na luta política da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, fazer uma poupança para ter uma casa própria bem ajeitadinha como está, né? Então, isso para nós é uma grande vitória. E em termos de ações sindicais, o que você aponta como avanço? Olha, a Nova Central teve vários avanços, já nasceu, né, numa batalha muito grande, que foi fazer o enfrentamento daquele anteprojeto que tentava mudar toda a estrutura sindical brasileira e a CLT, e a gente, no Fórum Sindical Nacional, nasceu a Nova Central e a gente tem colocado isso como conquistas, né, do movimento sindical, da classe trabalhadora e da Nova Central, por ter organizado aquele Fórum Sindical Nacional e, a partir daí, construído a Nova Central. Então, são 10 anos de conquista.
Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar. Eu já quero encaminhar, estamos aqui com a Junéia Martins Batista, assistente social, dirigente do Sindicato de Servidores Municipais de São Paulo, encerrando a série do mês de junho sobre sindicalismo e servidores, sindicalismo e serviço público. Eu quero passar as perguntas agora a Ariane Soares. Já temos perguntas, Ariane? Eu posso... Bom, deixa eu só fazer um comentário aqui, enquanto o nosso diretor não chega para fazer o corte. Televisão tem disso. Para falar do Luizinho, da nova central sindical, eu não conhecia a sede aqui na Silveira Martins, no centro de São Paulo, uma sede muito boa, muito ajeitadinha e que ajuda, né? A nova central, vem o sindicato do interior, se articulam por ali. É importante que as entidades tenham a sua sede. Quero aproveitar também para mandar um abraço para amigos meus com quem eu falei esta semana, que é o serviço de rádio, né? Que era de Auriflama no interior, lá não tinha rádio. Então tinha uma corneta em cima da igreja onde se davam os recados. Então vou fazer aqui o serviço de alto-falantes do Repórter Sindical, mandar um abraço ao Natal Léo, Sindicato dos Aposentados da UGT, com quem eu falei esta semana, viu, Natal? Semana que vem a gente vai publicar aquela matéria que você falou da questão da reforma da Previdência. Está dando o seu enfoque que eu acho correto. Também mandar um abraço para o Luizão, que preside o Sindicato dos Aposentados da CUT, meu amigo, Epaminondas Luizão, grande figura humana. Um abraço, fiquei feliz de falar com o Luiz. E esses assuntos da Previdência nós estamos tratando lá nos materiais da agência sindical. Edu, eu queria passar agora para a Ariane perguntas para a nossa convidada Junéia Martins Batista. Vamos lá, Ariane? Vamos agora, caminhamos a pergunta de Valdir Caldas, ele é secretário de Relação do Trabalho da Federação dos Trabalhadores na Administração do Serviço Público Municipal de São Paulo. Ele fez duas perguntas aqui, a gente caminha uma, depois passamos a outra. Qual avaliação você faz do projeto 257, né, o PL 257, que congela o reajuste salarial e a realização de concursos do serviço público e também do projeto de terceirização, caso seja aprovado? Então tá, sobre o 257, é um projeto que prevê, na minha avaliação... É do Executivo ou é do Legislativo? Eu acho que é do Executivo, é do Legislativo. Tá. É um projeto que, na verdade, acaba com o serviço público. Uns 10 anos atrás, eu dizia assim, nas atividades que eu participo do movimento sindical, que eu dizia assim, que o serviço público, eu falava assim para as pessoas, estava numa plateia com servidores, eu falava assim, gente, nós somos animais em extinção. Por quê? Eu sou funcionária pública, eu prestei um concurso público, eu fui lá, me apliquei, estudei 1 ano, prestei um concurso, passei, esperei ser chamada, eu estou investida no cargo público, eu tenho uma carreira no setor público, e realmente na Prefeitura de São Paulo nós temos carreira. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, com as autarquias municipais, né, acabou o PAS do Maluf, a Marta Suplicy criou as autarquias municipais, e aí criou a figura do funcionário, do empregado público. O que é empregado público? Ele é contratado por uma autarquia pública, né? Só que ele presta um concurso público, só que ele não é funcionário público, ele não tem as mesmas regras de um funcionário público, ele é um empregado público, ele é contratado via CLT. Eu sou funcionária pública, então tem o funcionário público, o empregado público e o servidor público, que já é em extinção, porque já está acabando, porque todo mundo que tinha estabilidade até 88. E agora tem a nova figura, que são os trabalhadores das organizações sociais, que são o quê? São trabalhadores que vão trabalhar como assistente social, ganhando assim 1/3 do que ganha uma assistente social concursada, e ela pode ser, e o contrato dela de trabalho é via CLT, não é mais funcionária pública. Mas isso é a terceirização? O que é isso? Eles estão dizendo que não é terceirização, eu digo que é privatização de serviços públicos. O PL 257, ele vem trazer isso, muito mais, ele vem legislar, se passar mesmo a votação dele, ele vem legislar e acabar de vez com o contrato através de concurso público, ou seja, os gestores podem contratar empresas terceiras, aí entra já o projeto, não sei, agora é PLC 30, o 4330, sim, não é mais... No Senado agora. Ele junta os dois, entendeu? Então junta o 257, junta o PL 30, acabou.
entendeu? A forma de... O setor público, ele passa a ser entregue praticamente totalmente para a iniciativa privada. E aí o que vai acontecer? O que é um gestor público? Um prefeito, um governador e uma presidência da República, ele recebe os dinheiros dos impostos, vai repassando um para o outro e tem que devolver em serviços públicos, em política pública. Fico me perguntando se um empresário, por exemplo, de uma health service, uma empresa dos Estados Unidos que vem oferecer, uma Sul-América, que é mais conhecida, vamos dizer, vem aqui oferecer plano de saúde e ela vai gerir um hospital, se ela vai prestar o mesmo serviço público que o setor público deveria fazer. Eu tenho certeza que não. E aí, assim, são duas mãos complicadas. Uma é para dentro, é a valorização dos trabalhadores que prestam o serviço público. Ele passa a ter um outro nome, ele não vai ser mais funcionário público. E a outra... Mas isso é um rebaixamento de É um Estado. Rebaixamento, claro. E do lado de lá é o munícipe. É o munícipe, a gente fala o munícipe porque como eu sou servidora pública municipal, então a primeira porta, né, no caso, por exemplo, de um serviço de saúde, né, você vai procurar numa emergência, você vai procurar um hospital municipal. Sim. Né? Então, se esse hospital municipal for gerido por uma empresa internacional que recebe o dinheiro para administrar, lembra da época do Paz do Maluf? Era muito isso. Então, assim, dava uma aspirina, tava bonzinho, depois aparecia um monte de problemas. Hoje nós temos vários problemas no SUS, tudo, e vai piorar, porque estão recortando, já saiu agora uma nova determinação do usurpador aí, que está aí no poder, tirando já recursos do SUS para 2017. Se passa isso, juntando tudo, ou seja, acabou. Então, o 257 é altamente prejudicial para o povo brasileiro. E o 4330, ele vem para acabar com a CLT, né? Isso já foi debatido em todos os lugares, todo mundo sabe disso. Né? Que é o PL, eu fiquei com o 4330, que foi o mais famoso. O PL30, ele vem para desregulamentar as relações de trabalho. Então, você pode pegar a carteira de trabalho, jogar fora, porque tem a história do negociado sobre o legislado, e aí nós estamos lascados. É bem difícil. Agradeço muito. Aliás, Juné, você já deu aqui, eu ia até avisar, aproveito o ensejo. Quando nós tivermos aqui a presença do doutor Zé Carlos Aroca, um dos temas será esse debate entre legislado e negociado. A direita, o setor conservador, a Casa Grande, a velha, incorrigível Casa Grande brasileira, quer colocar o negociado sobre o legislado. E tem uma canalice nisso. E vou dizer por quê. Boa parte da crítica que o empresariado fazia a Dilma é de que a Dilma era fraca, mexia nas regras e criava insegurança jurídica. Portanto, para que seus negócios prosperassem, eu não sou contra ganhar dinheiro, se ganhar dinheiro trabalhando no jogo jogado, mas para que seus negócios prosperassem, se efetivassem, etc., era preciso ter regramento, ou seja, segurança jurídica. E aí eles vêm para os trabalhadores e querem meter os trabalhadores na insegurança jurídica através desse PL 555, por exemplo, que desmonta o Estado, da 4.330, que é da terceirização, e de outras iniciativas que o doutor Michel Temer, o avaliador mor das fazendas do Canhedo, está tentando implantar no Brasil. A elite brasileira só quer o Estado como uma vaca holandesa, para extrair o seu leite até a exaustão da res. É isso que a elite quer. Naquilo que é atendimento ao povo, proteção social, a elite é contra o Estado e faz essas patifarias todas aqui que a Juné citou. Você já está trabalhando, já está 12 horas de trabalho, você já está irritado e acaba falando isso com o fígado, na verdade, mas não é irreal o que eu disse. O que essa gente não quer é Estado com a mínima possibilidade de políticas públicas, de políticas inclusivas, de proteção social. Eles querem o mercado, a selvageria do mercado, porque isso beneficia os seus interesses, os seus ganhos e a sua farra que eles vêm perpetrando por décadas e décadas. Me avisa o Edu que temos um intervalo com a UGT, União Geral dos Trabalhadores. Quero aproveitar e mandar um abraço ao Ricardo Patá, seu presidente. O Patá me ligou ontem, eu não consegui dar retorno a ele. Desculpa, Patá, te ligo amanhã cedo. Quero também mandar um abraço ao Marcos Afonso, diretor de comunicação, e a todos os amigos que temos lá na UGT. É uma manifestação, se não me engano, dos sindicatos comerciais de São Paulo acerca de sua campanha salarial. O GT, porque o sindicato
é filiado ao GT. Vamos lá? Setembro de 2016. Campanha salarial, dirigente, militância, sindicalização, trabalhador, em frente ao shopping Morumbi. Mobilização de rua. É o momento de nos organizarmos para lutarmos nessa campanha salarial. Um momento muito difícil no Brasil, mas o sindicato com certeza sempre aliado aos trabalhadores e trabalhadoras. Quer igualar a aposentadoria da mulher igual do homem, e a mulher hoje trabalha triplamente, ganha menos que o homem, então nós não podemos permitir que façam essas injustiças com o pobre e com a mulher. O sindicato hoje está iniciando a campanha do ano 2016. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar. Aí vimos os comerciários de São Paulo fazendo a sua campanha salarial, database setembro, se não me engano, então tá certo, tem que já começar desde agora a mobilizar a categoria e ver se tem possibilidade num ambiente de crise. A crise existe, ninguém aqui é idiota para dizer que não, de avançar, obter alguns ganhos de natureza econômica e ganhos sociais nas convenções coletivas. Desejamos aos comerciários do Estado de São Paulo boa sorte. Juné, vamos voltar aqui aos servidores públicos, sindicalismo do serviço público. A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, é a central que tem a maior representação de servidores públicos. Eu queria saber, neste momento em que tem um interino, que você usou a expressão usurpador, né? Deram um golpe paraguaio aqui no Brasil, uma avacalhação, essa que é a real. E o Estado volta à tese do Estado mínimo, portanto, de desmonte de serviços públicos, de políticas sociais. O que a CUT, não estou falando de PT aqui, eu falo, CUT, você está defendendo o PT, eu era do Brizola, a minha praia é outra, entendeu? Aqui a minha história é um pouco diferente. Eu queria saber o que a CUT está pensando de fazer enfrentamento, não na questão partidária, que é circunstancial, mas na estrutural de defesa dos servidores públicos brasileiros. Você, da direção nacional. Eu tenho que falar, eu acho que algumas coisas também tem que ver com a própria classe trabalhadora, que assim, a semana passada, não são servidores públicos, a CUT fez algumas inserções de alguns sindicatos dos rurais, que tem a CONTAG, que não é servidor público, e não é filiada nem à CUT, porque tem, dentro do interior da CONTAG tem cutianos, cutistas e CTBianos. A semana passada a gente fez uma inserção dentro do Ministério da Previdência, não tem funcionários públicos, né? Justamente por conta dessa possível reforma da Previdência. Essa semana, a CUT, ontem, né, os sindicatos, a CNT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que é filiada à CUT, ontem fez uma ocupação no MEC. Né? Ontem... Em Brasília? Ontem, lá no prédio de Brasília? Nossa, foi lá... Até o pessoal brincava, você conseguiu chegar no andar do Mendoncinha, que é o atual ministro da Educação, e foi um enfrentamento muito grande. A CUT mandou praticamente todos os estados brasileiros, recebia muitos informes no Zap da executiva, né? Gente de Mato Grosso, um dirigente, ou não sei se era um professor, se era Bases, da POSP São Paulo, foi retido pelos policiais ontem, depois outro grupo foi também, e a coisa foi bem tensa, mas no final a gente conseguiu fazer o nosso ato político, inclusive na saída, todo mundo voltou, algumas pessoas voltaram de ônibus, outros foram para o aeroporto, encontraram a tal da Janaína Pascoal e fizeram um arrasa no aeroporto de Congonhas. Janaína Pascoal, a Pombagira das Arcadas. A Pombagira das Arcadas, e chamaram de golpista, aquelas coisas todas, aquela movimentação que a gente tem feito. Mas a CUT está organizando uma marcha dos servidores públicos, acho que é para o final do mês de julho, não tem agora exatamente a data, está se organizando os diversos setores. O que a CUT tem de representação? E será uma marcha nacional? Nacional. Está organizando os trabalhadores da saúde, da educação, da previdência social, da alta administração federal, que são servidores públicos federais, e também, claro, nas suas bases nos estados e municípios. Então, a gente vai ter surpresa nos próximos dias por conta da política de desmonte que está sendo colocada aí pelo Michel
Michel Temer, por exemplo, há um debate, por exemplo, se vai ter ou não vai ter 13º em alguns lugares, em alguns municípios. Então está um pau lascado e assim, a CUT está à frente e as suas confederações, né, os ramos da CUT que estão organizando então essa marcha, que provavelmente a gente vai ter surpresas aí para os próximos dias. Muito bem, já quero assumir o compromisso público aqui com a CUT, com os companheiros servidores públicos, de fazer a mais ampla divulgação dessa marcha lá no que for cabível da agência sindical. E segurar a mão pesada dos neoliberais que querem o Estado mínimo e resultados máximos para os seus interesses, para o seu bolso. Edu, eu queria saber se eu posso já passar perguntas para a nossa Ariane Soares, e temos aí telespectadores, internautas e parceiros aqui do programa. Vamos lá, Ariane? Vamos encaminhar a pergunta do nosso amigo Robson Gilgazola, jornalista. A pergunta dele é: como está a formação de quadros entre o funcionalismo para compor as diretorias dos sindicatos dos servidores públicos? Nesse sentido de formar quadros, entre aspas, o seu sindicato estimula a participação da juventude? Muito boa pergunta, porque o nosso sindicato, deixa eu ver, nós estamos no que ano? 2016. Tivemos eleições, acho que foi o ano passado, agora, deixa eu ver, 2014. E foi uma surpresa, porque assim, quase 60% da atual direção é formada, primeiro, por militantes novos do sindicato. E muita gente jovem. Então, a gente tem um comitê de jovens. Inclusive, a gente tem uma história bem bacana de um jovem que ele entrou na prefeitura no ano de 2009. A gente começou uma briga na prefeitura de São Paulo, ainda era o prefeito Kassab, pela melhoria no salário, uma gratificação que a gente queria, e foi uma confusão. Esse menino acabou de entrar na prefeitura, já entrou e já... Eu lembro que eram umas negociações com aquele vereador Polici Neto, e ele menino foi para frente, foi para briga, não sei o quê. Bom, esse menino a gente acabou trazendo para o sindicato em 2011, ele veio para a direção, a gente acabou... ele acabou sendo promovido, chegou e já foi ocupar a Secretaria da Juventude da Federação no Estado, e acabou indo para essa Internacional de Serviços Públicos. Atualmente ele está fazendo um curso bancado pela que chama Global Labor University, que é a GLU, é uma universidade global do movimento sindical, e aí ele teve que fazer inglês, e está atualmente em Washington, já fazendo o trabalho de conclusão de curso dele, foi em agosto do ano passado, e é uma jovem liderança que a gente trouxe, né? Deve ter o quê? O João Gabriel não deve ter nem 30 anos ainda. Ele entrou no movimento sindical, eu estava com 24, 25 anos. Assim, estou falando de 4, 5 anos atrás, 5 anos atrás. E temos também agora na direção de 2015, mais uma menina, a Luciana Mero, também uma jovem que está fazendo formação política. Nosso sindicato, os municipais de São Paulo, a gente tem uma prática de organizar a juventude. A Federação Estadual ainda é um pouco incipiente nesse debate, mas a Confederação dos Trabalhadores Municipais do Brasil tem um comitê de jovens, eu não sei se é anual, eu não lembro agora, mas eles realizam um encontro nacional da juventude dos municipais. Então, é uma coisa assim, para incentivar. E a formação de quadros, no caso do Sindicep, nós resolvemos há uns 5 anos atrás investir no departamento de formação. Então, a gente contratou gente para ensinar o que é OLT, Organização Local de Trabalho, como é que você negocia com o patrão, como é que você faz a abordagem com o trabalhador na base, com a trabalhadora, como é que você se relaciona com as diferentes formas dentro do movimento sindical. Então, assim, o Sindicep tem bastante esse trabalho. E, assim, o que demonstrou é a juventude que veio. E também, para terminar, tem um pessoal do movimento, são os agentes de controle de zoonose, onde a gente conseguiu regularizar a carreira desse povo na Prefeitura de São Paulo. E é uma moçada, e eu não sabia, assim, tem um grupo de WhatsApp imenso, eu nem estou nesse grupo, porque eu estou em 500 grupos, mas assim, eles são super, assim, tem que fazer alguma coisa, o sindicato quer mobilizar alguma coisa, bota o povo de zoonose, que eles vêm, arrebentam, é tudo uma moçada. E botamos para fazer conferência municipal de saúde, conferência estadual, conferências, seminários que o próprio sindicato realiza, e a gente conseguiu na Prefeitura de São Paulo, na época ainda da Marta, que assim, qualquer curso que o servidor faça realizado pelo sindicato, ele ganha pontos
para a carreira dele na prefeitura. Interessante. Aí o que aconteceu? Todo mundo quer participar dos cursos. Então, a gente faz curso de formação, a gente fizemos sobre comunicação a semana passada, inclusive foi o Paulo Henrique Amorim, foi lançar o livro dele. Foi uma coisa bem bacana. Então, tem essa participação, muito da juventude. Porque os velhinhos já estamos um pouco cansados, já estamos querendo passar a bola. Perfeito, muito bem respondida a questão levantada pelo Robson. Excelente a intervenção, né, no bom sentido do Robson Gazola. Por falar em servidor público, como o nosso programa passa em Guarulhos, eu quero mandar um abraço aqui para alguns servidores que eu conheço e são amigos meus. Primeiro, o Pedro Zanotti, presidente do sindicato, que está licenciado, que talvez concorrerá a vereador lá em Guarulhos, não sei, né? O Márcio, que é do setor de trânsito, o Serginho e o Wagner, porque o pessoal da Secretaria de Transporte e Trânsito, chamada STT, fez uma reunião no sindicato pelo seguinte: no exercício das suas funções, eles estão sofrendo agressões da coxinhada. Está um negócio fascistoide no ar, um negócio esquisito. Aí ele está lá multando, é o papel dele, o médico põe o estetoscópio, né? No teu peito vê se o coração está batendo, na verdade. Multar ou aplicar por causa de uma infração faz parte da sua atividade. Então, agrediram 2 agentes de trânsito, um ficou muito machucado. Aí o sindicato reuniu essas pessoas no sindicato e lá o STAP iniciou uma série de ações primeiro de alto lar, não é? É fácil juntar 3 ou 4 caras e bater num agente isolado aí, quero ver enfrentar a rota na rua, aí ninguém vai para cima. Então o sindicato fez isso porque em defesa dos seus trabalhadores. Bom, o Robson perguntou sobre qualificação de jovens, formação de jovens. Eu quero perguntar uma outra coisa para a Junéia, sobre a qualificação profissional. O município, ele possibilita ao seu servidor de carreira fazer cursos internos, concurso interno? Ele dá curso para que essas pessoas se qualifiquem ou o nego tem que aprender na marra? Como eu estou afastada do Sindicep agora por conta da minha militância na CUT, eu não vou saber exatamente agora, por exemplo, para o pessoal do nível médio. Eu sei que para o operacional não, mas eu lembro que o nível médio tinha alguma coisa de formação, eu não vou lembrar, mas tem. Por exemplo, nível universitário, há muitos anos tinha um centro de formação, que eu não me lembro o nome agora, onde tinha formação. Inclusive dava a possibilidade até de ser alguma coisa como pós-graduação. E aí a pessoa ascendia na carreira? Sim, ascendia na carreira, mas aí ela tem que apresentar os títulos, entendeu? Ela tem que fazer direitinho. Agora, tem na Prefeitura de São Paulo, tem, mas eu não posso, eu estaria mentindo se eu atualizar para agora. O que eu me lembro bem, que foi uma formação que foi essencial para a educação da primeira infância, das trabalhadoras do Centro de Educação Infantil, as antigas creches, foi com a mudança das leis de diretrizes e bases da educação. O governo, na época do PT, da Marta, falando muito da Marta aqui, não estou fazendo campanha para essa louca, não. Mas a gente brigou no sindicato e a gente conseguiu fazer com que todas as trabalhadoras de creche, que eram as auxiliares de desenvolvimento infantil, fizessem o curso do nível médio até a universidade para apresentar o título e aí se transformassem em professoras de educação infantil. As antigas ADIs. Profissionais de educação infantil. As antigas viraram professores. E o salário, que era assim, vamos supor, R$400, que era a época na época, 15 anos atrás, passou, vamos supor que hoje elas poderiam estar ganhando 1.000. Então o salário é acima de 3.500 a 4.000, quem está no início de carreira. Muito bom. Então, foi isso. Então, quando é provocado, quando a administração é provocada, quando o sindicato provoca a administração, normalmente a administração cumpre. Muito bem, estamos falando com Junéia Martins Batista, assistente social, dirigente do Sindicato de Servidores Municipais de São Paulo, da Direção Nacional da CUT. Eu vou pedir licença para nós mostrarmos aqui o arquivo sindical. Lá na agência sindical, aliás, a agência dia 15 de julho completará 25 anos. De trabalho e muito trampo e muita doideira. Mas é a vida, né? Nós escolhemos esse lado, não tem por que ficar reclamando, né? Como diz o ditado, vai chorar na cama que é lugar quente. Nós temos o arquivo sindical, porque nós temos muito material de audiovisual arquivado e está no YouTube, etc, etc. E de vez em quando nós mostramos aqui no programa, quer dizer, todo programa nós mostramos algum desses materiais. Hoje me informa o Edu
que é uma reportagem feita com o Dr. Éder Gatti, presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo. O Éder Gatti se destacou numa greve, numa mobilização dos residentes da Santa Casa. Então nós entrevistamos logo depois que ele havia assumido o sindicato. Vamos ver o que tem o Éder a dizer, eu não me lembro mais. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. O que levou o senhor a assumir um cargo com tão grandes desafios, uma vez que trata de saúde? Comecei minha carreira política, minha militância política no movimento estudantil, depois no movimento de médicos residentes e, por fim, depois de estar no mercado de trabalho, eu fui até o sindicato e comecei minha militância ali. E eu estive na última gestão como diretor adjunto e depois de um projeto ambicioso da gestão anterior de renovar a diretoria da entidade, eu acabei conseguindo levar um grupo de médicos jovens para dentro da diretoria. Então, assim, é um sindicato que eu vejo que tem uma grande importância na defesa do médico trabalhador e, sem dúvida nenhuma, nas discussões de política, não só de saúde, como política geral no nosso estado, no Brasil. Então, assim, é uma honra enorme estar entrando como presidente do Sindicato dos Médicos. Na questão de formação, capacitação profissional e também formação política, indo ao encontro do que o senhor falou, existe isso já ou é um projeto? Isso é um projeto. A gente tem a estrutura do sindicato que ela está aberta para a execução de cursos, enfim, os associados eles podem contar com a entidade para desenvolver projetos de capacitação. Porém, sim, é um projeto que a gente vai trabalhar nessa gestão. Porque assim, o médico ele tem como característica a especialização. O médico, por si só, ele já busca isso, sabe? Então, assim, talvez o que a gente precise trabalhar mais não é na capacitação profissional, embora a entidade esteja aberta para desenvolver isso, mas sim na capacitação política do profissional. É capacitá-lo quanto cidadão, entender que ele é um trabalhador como qualquer outro, que precisa manter uma certa união e que essa união deve estar focada, centrada no sindicato. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar. Assistimos o Dr. Éder Gatti, presidente do Sindicato dos Médicos. Eu tenho grandes amigos no Sindicato dos Médicos, o Dr. Cid Carvalhais, seu presidente, meu amigo, há tempos não vejo o Cid. Também o Dr. Paulo Polo, que é médico do INCOR, meu amigo de Americana, gente muito boa. Tem muita gente boa lá no sindicato. Mas vamos dos médicos. Vamos voltar aqui ao serviço público, aos servidores públicos, sindicalismo e servidores com a Junéia Martins Batista. Junéia, eu sou um servidor, trabalho na prefeitura, em algum setor, alguma área da prefeitura, gostei da conversa, quero ficar só sindicato, quero entrar para o sindicato. Vocês têm sede, têm subsedes? Como é que faz? Quais são os meios de contatar a entidade? O sindicato ele fica na Rua da Quitanda, 62, ali no centro de São Paulo, bem na Praça do Patriarca mesmo, bem na esquina mesmo, que tinha um antigo Unibanco, agora é o Itaú Uniclés ali. A gente fica ali na esquininha, então as pessoas... Eu não lembro agora se pode se filiar pela internet, porque a Prefeitura de São Paulo exige que a pessoa assine uma ficha, e essa ficha vai para a Prefeitura para eles terem guardado, garantindo que o trabalhador pediu adesão ao sindicato. Então, assim, normalmente... tem essa forma, ou você vai lá, ou o próprio sindicato faz sindicato itinerante. A gente, primeiro, os diretores vão para os locais de trabalho. Certo. E também, às vezes, a gente monta um dia numa região X da cidade, onde a gente quer dar esclarecimento sobre condições de trabalho, sobre jurídico, várias ações que o sindicato entra. Então, a gente vai no lugar e a gente avisa. Aí a base que está lá, que não é filiada à entidade, vai lá e se filia. O trabalhador normalmente faz esse tipo de filiação e é sempre espontâneo. Qual é o site? www.sindicep, tudo assim, pmudo-sp.org.br. Obrigado, Junéia Martins Batista. Um abraço a todos os servidores municipais de São Paulo, um abraço à diretoria do sindicato. E antes de terminar o programa, o Edu Implacável, diretor, está me dizendo que terminou. Hoje é o dia dos abraços. É bom, né? Abraços faz bem para a saúde, né? Mandar um abraço ao doutor Davi Neto. O Davi me mandou um contato
pela internet para a gente conversar e eu não tive tempo de responder ao Davi. O Davi Neto é simplesmente um médico que salvou minha vida. Então, serei grato a minha vida inteira, eu não vou dizer eternamente, que nós não somos eternos, ao doutor Davi Neto. E, Davi, vou te ligar, eu vou te mandar um zap para que a gente tome um chá, já que você não toma café. Estou com saudade de você, você é uma figura humana extraordinária, um médico excepcional, meu prêmio Nobel da Medicina, um forte abraço a você. A todos e a todos que nos assistiram, nos acompanharam e vão nos acompanhar na internet, muitíssimo obrigado. Quinta-feira que vem estaremos aqui no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, tratando de sindicalismo no mundo do trabalho e acho que nós vamos falar de sindicalismo e mídia. Estamos vendo ainda qual vai ser o tema, ok? Nós avisaremos lá pela agência sindical. Muito obrigado, forte abraço, até quinta-feira que vem. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.